porque o que está acontecendo em termos de expulsão das famílias, de enganar sobre as condições, sobre as consequências, sobre os ganhos, que na verdade não existem. Muitíssimo obrigada mesmo. Então, vamos lá, Tainá. Se apresenta a tua rede também, por favor? Sim. Obrigada. Aqui, boa tarde a todas, todos e todas as pessoas presentes. Muito obrigada, companheira Adailma, por nos dar essa aula de resistência nos territórios e de vida. Queria agradecer imensamente pelo convite, pedir a bênção dos mais velhos e das mais velhas, e dos mais novos e das mais novas também. Como eu já fui apresentada, meu nome é Tainá. Atualmente, eu sou secretária executiva da Rede por Adaptação Antirracista, que é uma rede de organizações que tem como principal objetivo fazer uma incidência política nos temas de mudanças climáticas e adaptação climática, levando as perspectivas antirracistas das organizações que estão nos territórios espalhados pelo Brasil, produzindo soluções climáticas e que muitas das vezes elas são excluídas nos processos de desenho das políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas. Então, a gente construiu essa rede com muito esforço no ano passado, reunindo várias organizações comunitárias espalhadas por todas as regiões do Brasil, para poder levar essas soluções para o poder público federal, e a gente tem acompanhado várias políticas desde então. Além de representar a Rede por Adaptação Antirracista, eu faço parte do Instituto Omonanã, que atua com projetos de soberania alimentar e educação socioambiental para terreiros e comunidades de matriz africana nas periferias urbanas, entendendo a importância que os terreiros têm para resgatar os fundamentos da soberania alimentar a partir da agroecologia e garantir resiliência climática para as periferias urbanas. Eu venho do extremo da Zona Leste de São Paulo, faço parte de um terreiro de candomblé do extremo da Zona Leste de São Paulo também, e a gente atua com diversos outros terreiros de São Paulo, levando agroecologia e fundamentos socioambientais para poder trazer resiliência climática para as periferias. Nesse momento de muita tristeza e revolta com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vale lembrar que o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de comunidades de terreiro do Brasil. São 65 mil comunidades de terreiro, tocadas e mantidas majoritariamente por populações negras e populações quilombolas, que sabemos que são as pessoas mais afetadas pela crise climática, pois estão nos territórios onde o planejamento urbano não chega, onde as políticas fundamentais não chegam e onde a adaptação climática não chega. E se chega, chega por último, tarde demais. Por isso, é muito importante reafirmar que a adaptação antirracista é a única capaz de garantir que todas as vidas sejam acolhidas e resguardadas. Em um momento de colapso climático como esse que a gente está vivendo, a gente confirma que o enfrentamento às mudanças climáticas só vai ser efetivo se ele for pensado a partir do respeito à vida digna das populações. A crise climática, como a nossa companheira aqui, a Dailma, falou, não é uma novidade, nem mesmo a necessidade das políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas são uma novidade. Há tempos, diversos setores que sempre foram priorizados na agenda de políticas públicas tiveram fundos e investimentos públicos pensados a partir da adaptação às mudanças climáticas, como é o caso da agricultura em larga escala, o agronegócio, citado aqui pela companheira, que desde que o Plano Safra existe, que é um dos maiores fundos de investimento do país, ele funciona para preservar esse setor de qualquer risco advindo das mudanças climáticas.
tem recursos suficientes para dar conta dos períodos de seca, dos períodos de estiagem, das grandes chuvas, de forma a não afetar totalmente esse setor, especialmente para os grandes fazendeiros e para os donos das indústrias. Então, por que razão os governos continuam dizendo que a adaptação climática é nova? Por qual razão os governos continuam dizendo que faltam investimentos para a adaptação climática? Do ponto de vista da Rede por Adaptação Antirracista, o que falta é priorização orçamentária para garantir a vida digna e integral das populações que serão as primeiras a morrer com a crise climática, que se aprofunda ano após ano, dia após dia. São as populações negras, quilombolas e indígenas, mulheres, adolescentes, crianças e idosos nas periferias das grandes cidades que já convivem com a escassez de alimentos saudáveis, com a oferta de ultraprocessados, que já convivem com a falta de moradia, com a obrigação de viver em áreas de risco iminente, porque ninguém quer viver em área de risco sem nenhuma infraestrutura, com a falta de saneamento. E diante um aumento das chuvas causadas por inúmeros fatores, são essas populações que já possuem essas ausências que vão morrer primeiro, porque vários outros serviços não chegam e as respostas emergenciais aos desastres causados pela crise climática também chegam tarde demais. Nós, no conjunto das organizações que fazem parte dessa rede, a gente está pensando desde o ano passado sobre o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, coordenado pelo Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, que vai ter a visão de 15 setores para a adaptação climática. Entre idas e vindas, encontros e desencontros, a gente tem trabalhado para trazer a visão das comunidades, dos territórios mais prioritários para a agenda climática, no centro do plano, buscando garantir essas visões antirracistas em todas as áreas desse plano de adaptação climática, porque a gente sabe que as diretrizes desse plano vão dar possibilidade para os estados e para os municípios criarem as respostas multidimensionais para lidar com a crise climática, priorizando a vida e assim evitando mortes, evitando remoções forçadas das populações e, ao contrário disso, garantindo que as comunidades possam aprender formas de viver diante um novo contexto climático. Mas a gente sabe que o plano sozinho não responde a todas as demandas, nem dá conta de todas as urgências que a gente está vivendo. A culpa das mortes não é da chuva. A culpa também não é do clima, esse elemento abstrato que agora a gente tem falado tanto. A culpa das mortes e dos desastres sem precedentes é da falta do olhar para a gestão do risco e da prevenção, pois só se olha para a gestão do desastre, criando um ciclo vicioso onde a gente gasta milhões com as operações de defesa civil que nunca são suficientes para o tamanho do estrago. Porque se a gente para pensar, quanto dinheiro é preciso para retomar uma vida? Quanto dinheiro é preciso para curar o trauma de perder a casa, de perder familiares, de perder a sociabilidade? Quanto dinheiro é preciso para retomar um território inteiro devastado pelas chuvas? Não existe dinheiro suficiente para isso. Por isso a gente acredita que os governos precisam, de uma vez, escutar e validar as vozes das lideranças climáticas que vivem diariamente a mudança do clima e já estão produzindo as suas soluções, mas sem recurso, sem estrutura e sem política pública, essas soluções não conseguem resolver o problema sozinhas e nem devem resolver sozinhas, porque esses problemas não foram essas lideranças comunitárias que causaram. A gente precisa de políticas de adaptação pensadas a partir da priorização da vida e que sejam de responsabilidade dos governos e não das lideranças climáticas. Não das lideranças que estão nos territórios produzindo pequenas soluções para sobreviver. Atualmente há um desafio grande que envolve a concentração de participação social de maneira superficial e simbólica nas fases iniciais da política pública. E aí,
que se reduz muitas vezes a seminários e grandes fóruns de escuta ampliada, enquanto os processos de implementação e monitoramento das políticas são feitos em portas fechadas, com a ausência de participação das comunidades, das lideranças e dos territórios mais afetados e priorizados. E a avaliação das políticas, que é parte essencial para a gente corrigir o que foi feito de ruim, quase nunca é feito. Desse diagnóstico surge uma primeira reflexão. Se a política pública de adaptação às mudanças climáticas são sentidas no nível local das cidades, e essas cidades não possuem as capacidades necessárias para executar boas políticas e amparar as pessoas, por qual razão o governo federal não foca em prover essas capacidades, monitorar e avaliar a implementação das políticas nas cidades, que possuem diretrizes federais para serem cumpridas e possuem orçamento para fazer essas políticas acontecerem? E dessa primeira reflexão surge uma segunda. Se historicamente são as próprias lideranças comunitárias nos seus territórios que produzem as soluções de adaptação, por que não são elas as consideradas técnicas capazes de orientar as políticas públicas? É sabido que os governos locais precisam de maiores direcionamentos para garantir que a adaptação seja feita. Para garantir que o plano de adaptação saia do papel e vá para a prática. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o governo federal hoje tem espaço e legitimidade para construir justamente esses direcionamentos em conjunto com a sociedade civil que já está produzindo soluções. Portanto, falta o governo federal assumir o seu protagonismo enquanto mediador das respostas urgentes às crises climáticas e retornar para os estados e municípios com maiores e melhores ferramentas para lidar com essa situação que a gente está vivendo hoje. Falta apoio e senso de urgência para que a gente tenha os municípios mais vulneráveis à crise climática com as ferramentas necessárias para salvar as vidas, para educar as populações sobre uma situação de mudança climática que vai ser permanente. Esse é o nosso novo normal e a gente vai ter que aprender a se adaptar a ele. Não podemos mais aceitar as justificativas como falta de financiamento, porque a gente já sabe que existem fundos de financiamento que sempre pensaram a adaptação. O Plano Safra, como já foi citado, com as suas várias estratégias, tem recurso suficiente para dar respostas à crise climática. O Programa de Aceleração ao Crescimento, o PAC, da mesma forma, tem uma grande janela de oportunidade para criar infraestrutura para cidades que acolham as populações nas periferias que estão vivendo em áreas de risco. E se tais planos não estão hoje orientados para pensar a adaptação climática, é trabalho do governo federal ouvir as populações e reorientar os investimentos. Várias comunidades, lideranças, voluntários diversos estão mês a mês, ano a ano, se tornando especialistas em adaptação climática pela necessidade de salvar os seus, salvar suas famílias, salvar as populações. Mas a gente não pode romantizar esse processo. Se os políticos negacionistas climáticos vivem nos locais onde a chuva nunca vai destruir tudo, onde a vida sempre vai estar garantida e ele sempre vai estar respaldado pelos melhores serviços, a crise climática não vai afetar todo mundo igualmente. Ser negacionista é fácil quando não é a sua família que está desaparecida no momento de chuva. Quando não é a sua casa que foi totalmente inundada. O momento que a gente vive exige respostas de curto, médio e longo prazo responsáveis com a garantia de vida. Diante de um ano eleitoral, é muito importante que a gente não esqueça das nossas prioridades. A adaptação às mudanças climáticas é uma urgência do agora. Toda semana a gente sabe de mortes em territórios periféricos por conta das enchentes ou do calor extremo. A situação vai piorar e é por isso que a gente precisa de ações efetivas e urgentes, como políticas públicas aplicáveis que possam prever orçamento para as cidades e garantir um olhar para as lideranças em todos os processos. Obrigada.